Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 27 de janeiro, Ibovespa aqui apresentando neste momento uma estabilidade, menos 0,16%, perto de entrar aqui no leilão de fechamento. Ibov dentro ainda de um longo movimento para cima, uma tendência de alta no gráfico diário, sem muita correção. E olhando para o que aconteceu no pregão de hoje, fica mais evidente, principalmente se a gente olhar para um gráfico de menor periodicidade, que se o Ibov resolver perder aqui a mínima do pregão de hoje, aumenta-se a chance de se ter realmente um movimento de correção aqui para baixo. Enquanto não gerar essa sinalização, porque observe que o Ibov não conseguiu nem perder a mínima do pregão passado ainda, então teria que vir a perder não só 65.875, como também 65.841. Então isso traria uma chance maior de fazer um movimento corretivo, onde o principal nível de suporte ali é uma região mais por volta dos 65 mil pontos. Começa no 65.300 e vai se estendendo até os 64 e 64.900. Abaixo disso teria essa outra região aqui na faixa de 64.680 para um movimento de correção para o índice. Na semana o Ibov vai apresentando aqui uma alta de 2,39%, conseguiu nessa semana romper a máxima do ano passado, em um único movimento de alta no gráfico semanal mais forte do que foi o de baixo, e olhando até em termos de tempo, ainda teria a possibilidade desse movimento se estender um pouco mais para cima, ou seja, não aguardar ainda algo muito grande para baixo no primeiro movimento em relação ao Ibovespa. Depois disso, temos aqui para comentar o mini índice. Mini índice cheguei a recomendar algumas operações do pregão de hoje. A primeira operação recomendada, depois, se a gente olhar para o gráfico aqui de 60 minutos, a gente pode ver que o pregão de hoje foi extremamente travado. Vários candles aqui de forma lateral e com a sequência muito grande de superar a máxima, não dar sequência, perder a mínima, volta, supera a máxima, volta, perde a mínima. Aqui tenta até vir para baixo, mas não consegue dar sequência, ou seja, numa leitura de que fez esse movimento, faz ali uma correção e tinha uma chance de vir aqui para baixo. Foi até minha segunda recomendação nesse sentido de se buscar uma venda aqui nesse ponto. A primeira foi justamente a favor da abertura do pregão, que foi uma abertura aqui para baixo, veio aqui para baixo, faz ali uma movimentação de correção. Eu recomendo a venda na perda da mínima desse candle, essa venda é executada. Observe que esse próximo candle que executa e o outro candle não consegue fechar abaixo dessa mínima. Então eu reposicionei o stop aqui na superação da máxima desse candle. Esse stop aí foi acionado, um stop mais curto, trazendo aqui uma leve perda de 0,09%, capital total menos 0,11%. Depois disso o mercado não foi para cima, voltou aqui para baixo, ou seja, o movimento que eu gostaria de pegar, ele veio aqui para baixo, mas o que eu gostaria de pegar era mais para baixo ainda, porque o objetivo era mais para baixo. Observe que o mercado não consegue ganhar força para baixo aqui desse nível, fica aqui travado nessa região e começa a ficar no movimento lateral que eu mencionei aqui no início, falando da lateralização do G60. Então, ou seja, ficou sem tendência ali no gráfico intraday. Então, depois que gera aqui a perda novamente da mínima dessa região de suporte, e volta ali apresentando a sinalização de alta e não consegue ganhar força para cima, eu opto por fazer uma entrada aqui, recomendação de venda nesse ponto. Chegou a andar ali alguns pontos para baixo, na expectativa justamente de perda completa aí dessa região, de poder ter um movimento aqui para baixo, concretizar um movimento de baixo ali no G60 após uma lateralização, ou seja, uma correção no tempo desse movimento para baixo. Só que o mercado, mais uma vez, não consegue ganhar força para baixo. Faz esse candle, começa a ficar travado nesse candle aqui anterior. Eu já menciono que tinha uma região de 345 a 355, seria interessante não voltar para cima. Faz um primeiro retorno para cima desse patamar, batendo no nosso ponto de entrada, depois volta para baixo, e depois que volta para baixo, fazendo uma mínima aqui em torno de 300, retorna novamente para cima e eu opto por encerrar essa posição. Praticamente aqui no 0 a 0, 0,01 mais 0,01. Então foi essa a segunda posição que não andou, e depois o mercado reverte aqui para cima e uma das alternativas de entrada seria agora, mas já está no fechamento aí do pregão, buscar alguma operação na ponta compradora a favor de um novo movimento de alta no G60, mas ainda sem uma expectativa clara, visto que o mercado ainda está travado, não conseguiu realmente sair de toda essa região aqui. Essas duas linhas aqui horizontais em termos de suporte e em termos de resistência aqui no mini índice gráfico de 10 minutos. No mini dólar não cheguei a recomendar a operação no pregão de hoje, olhando aqui para o gráfico diário, vou botar aqui no gráfico diário que anda muito forte para baixo, confirmou ali uma correção mais fraca no G60 para cima, batendo aqui no tempo em relação ao movimento anterior, volta forte para baixo,
correção ficou bem pequena no primeiro momento aqui para a entrada, mais um candle aqui é o que mais me chamaria a atenção para fazer essa venda. O mercado veio forte para baixo, depois disso gera uma certa lateralização e perde mais força aqui na última hora de pregão. Então o mini dólar com essa movimentação, voltando para o gráfico diário, a gente tem aqui uma movimentação de queda, uma correção de 3 candles e novo candle forte de baixa. Então fica novamente dentro da sua tendência de baixo, com a expectativa para baixo, apontando ali para um patamar de suporte mais para baixo, que fica ali em torno dos 322 e a mínima aqui 307. Então movimentação ali no próximo pregão, olhando aqui para o gráfico 60 minutos, alguma movimentação de subida mais fraca, seja até pelo gráfico de menor periodicidade, gerando topo abaixo desse nível que o mini dólar perdeu no pregão de hoje, um nível ali na faixa dos 350, 352, seria mais interessante para a ponta vendedora. Olhando agora para as ações, PTR4 no pregão de hoje, deixa eu jogar aqui no gráfico mensal, PTR4 pregão de hoje, confirmando um movimento de baixa, e essa confirmação de movimento de baixa perde a mínima aqui desse fundo. Então, em termos de oscilação, o ativo ficou com a tendência indefinida a partir desse momento. A não ser que considere isso aqui como um topo duplo, forçando um pouco mais, seria já uma tendência de baixa. Mas, enfim, ficou com a tendência indefinida, com a sinalização para baixo, a semana terminando aqui com queda de 2,38%, a perda da mínima dessa semana, nesse momento, em 15,54, reforça um pouco mais uma sinalização de movimento para baixo na Petro. O próximo nível de suporte fica aqui na casa dos 15,33 a R$ 15,27. Para encaixar uma operação de venda de swing trade nesse ativo a favor de uma expectativa de nova tendência de baixa, para mim seria mais interessante através de um topo descendente. E compra preferencialmente acima dos R$16, após gerar alguma sinalização de força, de alta aqui para cima desses R$16, principalmente de alguma correção, mesmo que seja através de um gráfico de 60 minutos. Na sequência temos Vale 5 para falar. Vale 5, pregão de hoje, alta de 0,6% por enquanto. Tá entrando aqui no leilão de fechamento, 1 minuto de entrar no leilão de fechamento. Então o ativo gera um primeiro sinal ali de início de movimento para baixo, anula esse início de movimento para baixo se voltar para cima de 33,08. Se fizer o mesmo que fez aqui nesse ponto, o mesmo que fez aqui, o mesmo que fez aqui. Mas como o movimento já está mais prolongado para baixo, fica uma expectativa maior de poder vir a perder a mínima do pregão de hoje, 31,62, o que confirmaria um movimento para baixo mesmo na Vale 5, um movimento de correção pelo menos desse último movimento de alta. O principal nível de suporte para Vale 5 na faixa dos R$30 no primeiro momento. Depois disso, abaixo seria na faixa dos R$28,30. Na semana, alta de 6,69%, o ativo segue bem na sua tendência de alta de médio prazo, também apontando para cima aí no longo prazo. Depois disso, temos aqui para comentar, só para mencionar em termos de compra na Vale 5, se fizer um movimento mais fraco, pensando em compra de swing trade, um movimento mais fraco aqui em relação a esse último movimento de subida, por mais pregões aqui da próxima semana, aí me chamaria um pouco mais a atenção de se buscar compra nesse papel. Depois disso, temos então para comentar Ambev, a BEV3. Ambev, pregão de hoje aqui trabalhando ali dentro de uma estabilidade, mais 0,23%. O ativo veio aqui num patamar de resistência que é um patamar aqui anterior. Essa região aqui é uma região importante de resistência. Já era suporte, aqui funcionou como resistência, novamente funcionou como resistência e o ativo travou. Vem fazendo uma certa correção desse último movimento de subida. Seria mais interessante que ficasse aqui tivesse pelo menos mais um pregão a 2 pregões na próxima semana para buscar alguma compra aí de fundo em cima da Ambev. Mas a outra alternativa de entrada seria do rompimento aqui dessa região, dessa resistência na faixa dos R$17,47. E aí uma das alternativas seria trabalhar, por exemplo, se rompe aqui na segunda-feira fazendo esse tipo de entrada, de rompimento, o stop ficaria para baixo da mínima desse candle que venha gerar um rompimento aí dessa região. É uma das alternativas de compra para Ambev a favor dessa nova tendência de alta de curto prazo que está o ativo. MYPK3, encerrei a posição a ponta compradora, agora no final do pregão o ativo ganhando força no G60, alta de 1% só nessa última hora de pregão. A perda dessa mínima aqui, que eu já comentei na última videoanálise, a perda dos 13,17 seria a saída dessa posição. Então foi uma posição que foi encerrada,
Essa posição encerrada aí com mais 0,15% na operação, o capital total basicamente no 0 a 0 mais 0,02%. Então é um ativo que ainda me chama a atenção de ficar atento, visualizando a questão do gráfico semanal, ou seja, está dentro de um movimento de alta, deu uma lateralizada, está ainda dentro de um grande candle de alta, gerando alguma sinalização novamente para cima, ficaria atento para se buscar aí a entrada na ponta compradora em cima desse papel, principalmente se gerar mais um candle aqui, não ganhar força para baixo, traria a chance de se buscar uma compra de fundo ascendente nesse papel na próxima semana. E FIBR3 não conseguiu ganhar força e sustentar acima desse patamar aqui, que já tinha comentado na última videoanálise. A gente fez a entrada aqui nesse ponto, o ativo não conseguiu ganhar força para cima dessa região, e se voltasse a trabalhar, isso na expectativa do gráfico semanal de gerar um movimento para cima, se voltasse a trabalhar, se voltasse a perder a mínima do pregão anterior, R$ 32,10 seria meu ponto de encerramento dessa posição, com stop mais curto, visto que o stop tinha se posicionado lá embaixo em R$ 31,73. Então, essa saída da FIBR3 proporcionou aqui uma perda de 1,69% na operação, capital total menos 0,3%. Então, para que ela gere alguma sinalização a favor dessa possibilidade de gerar aqui, depois desse movimento de subida no gráfico semanal, essa lateralização, e ela gerar um movimento para cima, seria relevante aí, a partir do próximo pregão ter alguma sinalização de força para romper essa região aqui, ou mesmo gerar ali um pregão de alta, um candle aqui desta forma, para buscar uma compra também, pensando aqui no fundo acima dessa região aqui anterior. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo clique aí, o joinha aí no YouTube. Desde já agradeço e também desejo a você um excelente final de semana. Aproveite bastante e até segunda-feira.